Olá a todos vocês. Bom, gente, venho aqui fazer um vídeo. Eu fiz uma live essa semana a respeito da árvore genealógica de Jesus e contribuiu bastante para o conhecimento das pessoas e também a indignação de algumas. Só para lembrar, senhores, eu não lido com fé, não lido com crença, a maioria das pessoas sabem disso. Não estou querendo desconstruir nada. Estou apenas analisando o texto e vendo sua fundamentação histórica, arqueológica e o que seja. E para lidar com essa questão com mais propriedade, eu fiz a leitura do esboço, algumas pessoas queriam, professor, mas esse esboço aí, tem como o senhor demonstrar um pouquinho mais? Parece que o senhor falou lá em Jeremias 23 que houve interrompimento da linhagem davídica, houve confronto com a árvore genealógica de Jesus, e nós queríamos um pouco mais de detalhes, parece que lá em Ageu, Zacarias e outros livros, parece que dá continuidade a essa questão. Vou compartilhar meu esboço aqui, não sei qual tempo que esse vídeo vai levar, mas só para os senhores entenderem o raciocínio de uma forma melhor, tá? Gente, é o seguinte, vocês estão vendo aí o meu esboço, aquele que eu faço uso, eu sempre traduzo, né? As referências bibliográficas ficam aqui na parte de baixo, faço discriminação de fonte, tá? Quando há discriminação, há comentários e tudo mais, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, depois quem quiser, só ir lá no meu site adquirir esses livros, tá bom? A genealogia de Jesus por Mateus 1, capítulo 1, versículo 11 e 12. O problema com a descendência de Jeconias. Vamos lá? Ao analisar a linhagem em Mateus, se observa que Jeconias está na lista dos antepassados de Jesus. Por existem várias irregularidades com essa relação do escritor do Evangelho de Mateus, o qual pode comprometer o raciocínio de Jesus ter sido Messias. Josias foi pai de Jeconias, em Mateus 1:11. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Tá? A oração está aqui em grego, essa problemática aqui, ó, tá? De ter gerado. Aí eu coloco, gerou ou não? Mateus 1:2 em diante informa a descendência de Abraão por Isaac, o filho da promessa, e segue a árvore genealógica de pai para filho. O mais intrigante é o vocábulo genesen, que é gerar, o qual tem sérios problemas, pois Jeconias não foi filho de Josias, né? Josias gerou a Jeconias, então Jeconias não foi filho de Josias, tá? Tá aqui em Mateus, mas Jeconias não foi filho de Josias, tá bom? Vamos deixar a primeira questão aqui, tá? Não foi. O mais intrigante é que o vocábulo é genesen, o qual tem sérios problemas, pois Jeconias não foi filho de Josias, e sim neto de Josias, conforme registrado em 1 de Crônicas 3:15, que diz, vamos ver? Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Jeoaquim, Jeconias e Zedequias. Tá, poderia colocar aqui Jeconias? Poderia. Uma questão de vocábulo não tem problema algum. Tá? Poderia. Tá? Mas não é a forma correta. Porque no grego se tem Kai-Huioi, Iosia, Protótocos, Ioanã, Rodeuter II, Ioaquim. Então, Ioaquim seria Jeoaquim. Rotritos, Sedequia, ó, Sedequia, que é Zedequias, tá? Rotetartus, Salum, que tá aqui, Salum. Aí vem, Cai-Huioi, o filho de Ioaquim, ou Joaquim, e Econias. Então, Jeconias é filho de Joaquim, que Joaquim é filho de Josias, tá? Aí Mateus coloca que Josias gerou a Jeconias. Não, Josias gerou Joaquim, não Jeconias, tá? Tá aqui o grego aqui de forma bem clara. O hebraico tem a mesma coisa, Jehoiaquim, que é Joaquim, e Hananiah, Hananiah. Opa, deixa eu ampliar aqui, que nem eu estou vendo mal sinais emocionais aqui. E a Haneiah, tá? Então, que é Jeconias, tá bom? Então, já existe o primeiro confronto aqui. Mateus errou? Talvez a melhor explicação para Mateus 1:11 seja de que Mateus escreveu originalmente Josias gerou Joaquim e seus irmãos.
E em seguida, por Jeconias gerou Salatiel. Porém, o primogênito de Josias era Joanã. No máximo que possa ser dito é que o escriba posterior mudou Joaquim para Jeconias, para tratar a genealogia de uma forma uniforme. A principal desvantagem dessa proposta é a falta de suporte textual que não existe. O que acontece? O primogênito aqui de Josias, pela regra deveria ser, não foi Jeconias. Jeconias, novamente, foi filho de Joaquim. O primogênito de Josias é Joanã, tá? Então, se tem que seguir uma linhagem, segue-se a linhagem pelo primogênito. Professor, o senhor acabou de ler aí, no seu comentário, da questão de Abraão. Então, aí vem descendente de Abraão por Isaac. Por que não é Ismael? Porque dá promessa, não do filho de uma escrava. Porque Agar era escrava, a mulher de Abraão não era Agar era uma escrava. Então a descendência tinha que vir por quem? Tinha que vir por Isaac, ok? Por ser filho de Sara. Então aí você tem a relação, a árvore genealógica de forma correta, tá? Então as pessoas não pararam para pensar nisso. Então, na verdade, Mateus tinha que colocar o primogênito de Josias, que é Joanã. Não. Na sequência, na árvore genealógica, ele coloca Joaquim. Nem Joaquim ele colocou Jeconias. Então, já existe um impasse aqui, tá? Isso que as pessoas têm que estudar. Beleza. Continua o raciocínio. Seria um nome comum? O nome Joaquim era usado para Joaquim, Jeconias, Joaquim, por exemplo, segundo Reis. Os dois nomes são confundidos em 1 Esdras 1:41, pela Septuaginta, e tanto Joaquim Jeconias quanto Joaquim aparentemente tinham irmãos chamados Edequias. Existiam vários Edequias. O que explica porque, segundo em Crônicas 36:10, erroneamente torna o rei Edequias irmão de Joaquim, em vez de Jeoiaquim. Tem esse impasse também. Um erro agora por quê? Tudo isso sugere fortemente a possibilidade de um erro textual de um escriba por trás de Mateus 1:11, se mais se acredita, tá? Além disso, 1 Crônicas 3:17 tem algo interessante sobre Jeconias. Jeconias tinha um filho chamado Assir. Aí vai vir depois um comentário mirabolante aqui que as pessoas fizeram, alguns estudiosos, né? 1 Crônicas 3:17, e os filhos de Jeconias, Assir e seu filho Sealtiel, ou Salatiel, que a Septuaginta coloca, tá? Salatiel. E aqui, Shealtiel, tá? Como tem, não tem um Davish aqui, senão eu colocaria o Chevaldívio aqui, tá? Shealetiel, não. É Shealtiel, tá bom? Só uma questão de detalhe do hebraico aí. Assir, que está aqui, né? Filho de Jeconias. Foi um filho de Jeconias? Na verdade, houve um erro de tradução, pois o vocábulo hebraico Assir, que é esse aqui, ó, Assir, tá? Não trata de um filho de Jeconias, e sim que ele era cativo, pois isso é o significado do vocábulo Assir. Agora, se houvesse um artigo no vocábulo, aí sim denotaria um nome. Caso tivesse Assir, tivesse um re aqui, tá? Aí poderia denotar, mas não existe. Então não tem como conotar dessa forma. Aí eu coloquei a mentira de um Messias. O maior problema na narrativa do Evangelho de Mateus foi justamente inserir uma árvore genealógica voltada para o Messias quando não poderia, pois a aliança do trono de Davi foi quebrada por Jeconias, tá? Aí tem a maldição, Jeremias 22:24. Tão certo como eu vivo, olha que expressão interessante, eu vivo, diz o Senhor, ainda, olha esse advérbio, ainda, tá? Que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali arrancaria. Possibilidade, ainda, tá? So ego legi, Kyrios, en fenômenos genetai e econias, Ruios, Joaquim, Basileus, Iuda, após tragisma, epites, queiros, tedexias, noekeiten, equipasso se, hai, haiani, neum Adonai, ki, in, Adonai, opa, não, aqui não é o tetragrama, tá? Iria,
Irie, Canyahu, Canyahu, Ben Yehoiakim, Meler Yehuda, Rotan al-Yad, Emini Kish, Mishan Epikeniha. Então, mesmo que as pessoas queiram construir de uma forma, que a profecia de forma correta, não, nós temos questões aqui de possibilidade, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali arrancaria. Mas vamos colocar a possibilidade que ele foi, né? Que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, é o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Então, Deus está dizendo que não há probabilidade, será arrancado e ponto final. Não tem como correr dessa argumentação. Ok. Aí sobre o selo, o anel de selo. Aqui, o fim da dinastia davídica. Aqui está o problema. Assim diz o Senhor. Registrar. Interessante que a Septuaginta não traz a expressão assim diz o Senhor, tá? Ela já vai com o grafon, então andra tutão, ekericton, anthropohotiu me auxete equitu spermatos autuaner catemenos epitrono dawidiarcon etientu Yuda. Hebraico. Quamar Adonai kitivu et haish hazé ariri gever lo itzlah. Beamai vikilo itzlah. Mizaro ish yoshev al kise. David o Moshel od Birudá. Tá? Então, vamos lá. Aí diz assim diz o Senhor, registrai este pronome demonstrativo como se não tivera filhos. Como se não tivera filhos. Como se não tiver, ó, como, tá? Símile, tá bom? Homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos. Então, se eu coloco aqui, ó, registrar este homem sem filhos. Homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos. Né? Ou seja, se ele não tem filhos, qual a razão de falar de seus filhos? Então, existe uma questão irregular, tá? Então, por isso que se coloca aqui a forma aqui do símile. Para ficar um pouquinho melhor aí na tradução. Homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Então, aqui quebra-se, né? Então, o feito aqui é um feito bem claro, afirmativa bem clara. O fim do Messias. De acordo com o versículo, os descendentes de Jeconias não poderiam ser rei de Israel. Mas o Messias tem que ser um rei de acordo com a profecia. Portanto, Jesus não pode ser o Messias com base nessa linhagem e nenhum Messias existirá. Nem Jesus, muito menos qualquer outro Messias pode surgir referente a essa profecia de Jeremias. Outro problema existente é Maria e José tinham prerrogativas de passar uma linhagem real. Outro problema que existe, deixa eu parar aqui de compartilhar até explicar isso aqui um pouquinho para os senhores entenderem o raciocínio. Gente, é o seguinte, se realmente, prestem atenção, se realmente Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, então não há a possibilidade de Jesus ter sido o Messias. Porque para ser o Messias tem que vir da árvore genealógica da tribo de Judá, senhores. Se não, José não entra na cena, não tem como, é isso que as pessoas não enxergam. Querem lidar com o milagre, querem lidar com a espiritualização, mas aí vai acabar o quê? Contrariando algo que o próprio Deus estabeleceu. É isso que eu falo, peraí. Se Deus cria uma árvore genealógica para chegar até a pessoa de Jesus, para ele ser o Messias, por qual razão teria que nascer do Espírito Santo? Está entendendo o raciocínio? Se ele mesmo estabelece isso, o próprio Deus inspira as pessoas a escreverem. Deus elegeu uma nação, ok? Elegeu lá Abraão, para quem tem que ser a de Abraão. Ele elege, faz a promessa para Abraão. Os demais que o seguem vêm carregando essa árvore genealógica. Aí vem nascendo os Messias, né? Davi foi o Messias, Samuel foi o Messias, todos os reis foram Messias, porque Messias significa untar,
ungir, machá. Machá é untar óleo. Messias, ungido. A palavra Cristo no grego, ungido, tá? Literalmente untar óleo. Então, reis, profetas e sacerdotes eram ungidos, eram tidos como Messias. Porém, quando se trata de um Messias num termo político, técnico, rei, não é governo, é diferente de reinar, tá? Então, se realmente Jesus nasceu concebido pelo Espírito Santo, qual tribo será isso? Aí está a problemática. O Espírito Santo veio de qual tribo? O Espírito Santo veio da tribo de Judá? Ele foi gerado, o Espírito Santo? Estou entendendo o raciocínio. Então, quebrou-se, por mais que queira, se realmente existiu um nascimento virginal, então quebrou tudo. Tá? Quebrou a linhagem, não tem como. Tem que seguir essa geração. Tem que ter esse esperma. Tá? Tem que existir isso. É isso que as pessoas não querem entender. Eles só querem espiritualizar demais e não entender o texto ali da forma que ele está. Vou continuar o raciocínio aqui, vou compartilhar a tela novamente. Vamos voltar ao raciocínio depois. Se precisar, eu dou uma pausa aqui no esboço aqui. Vamos explicar um pouquinho essa questão da Maria aqui. Lucas 3,31 diz assim, ó, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi. O problema que existe aqui, ó, Natã. Por quê, professor? Porque a genealogia tem que vir de Salomão e não de Natã. Isso não tem por onde correr, tá? Natã ou Salomão? Os direitos da linhagem real não eram passados através da mãe. Então, se depender de Maria, Jesus não poderia ser Messias nunca, porque depende do pai. Isso que eu falei. Se o nascimento dele realmente foi milagroso, então não tem como ele ser Messias. Apenas pelo pai. Mesmo que Maria ou José transferisse realeza, eles foram descendentes de Natã e não de Salomão. Mesmo. Aí outro problema. Vamos supor, então, que não foi... Deixa eu parar de compartilhar a tela. Então, vamos colocar que realmente não foi um nascimento virginal, tá? Jesus foi concebido por José. Estou colocando dessa forma. Mesmo que colocasse dessa forma, a concepção de Jesus por José também não daria para Jesus ser o Messias. Por quê, professor? Porque tem que ser da descendência de Salomão e não de Natã. Salomão e não de Natã. Essa é a regra que Mateus quer escolher agora. Se está certo, a de Natã também pode? Então explica. Então, é onde eu faço a pergunta. De quem tem que seguir? A dinastia de Salomão, a linhagem de Salomão ou a linhagem de Natã? A linhagem de Salomão é uma coisa, a linhagem de Natã é outra. Por mais que o pai seja Davi. Ok? Se você falar que tem que ser de Natã, então tem que desconstruir toda a narrativa de Mateus, que coloca a descendência lá em Salomão. E se você falar que é Salomão, então tem que desconstruir a narrativa de Lucas, que coloca que é Natã. Estão vendo as contradições? Então, gente, é claro, não tem como. É uma coisa muito simples. Só que, infelizmente, algumas pessoas não conseguem enxergar isso. Mas vou dar continuidade. O professor Fábio está aqui para expor, depois os senhores com o tempo estudar mais propriedade e os pormenores também, tá? Vou colocar essa expressão aqui. Vamos lá. Natã foi irmão de Salomão, e o Messias deveria ser um descendente de Salomão. Mesmo que a realeza pudesse passar por Natã, Lucas lista duas pessoas nesta genealogia, igual eu coloquei, vamos supor então que pode por Natã. Há outro problema que surge. Lucas lista duas pessoas nessa genealogia, que é Salatiel e Zorobabel. E eles são descendentes de Jeconias. De acordo com Mateus 1,12, e como mostrado acima, Jeconias não poderia ser um ancestral do Messias. Tá? Não poderia, porque é interrompido. Mas eu vou chegar aqui em Zorobabel, tá, senhores? Além disso, em Mateus, Jeconias é ligado como um descendente de Salomão, de modo que as linhagens novamente discordam. E Lucas não concorda com outras linhagens do Antigo Testamento, que também mostram Salatiel e Zorobabel como descendentes de Salomão, e não Natã. Tanto que Lucas vai fazer o quê? Que Salatiel e Zorobabel são descendentes de Salomão? Não. Aí ele vai colocar que é de Natã. Assim, a pergunta é Maria descendente de Salomão através de Jeconias ou de Natã? Ok? Tem divergência também. Aí, o manuscrito de Qumran,
tá? Fala de um rei que não terá, aí vem lá, um homem sentado no trono de seus pais, porque cortarei para sempre sua semente. Como parece provável, isso se refere a Zedequias, o sucessor de Joaquim, e o último rei de Judá. Os manuscritos do Mar Morto aparentemente atestam a convicção de que a linhagem davídica dos ungidos chegou ao fim com o exílio na Babilônia. O último rei imposto pelo rei da Babilônia. Aí tem a questão lá que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, Jeconias, tá? Que ele vai colocar, que é justamente Zedequias. Agora, quem impulsou Zedequias, irmão Jeconias? E foi Nabucodonosor que colocou para ser o último rei de Judá, ou seja, é Nabucodonosor que institui, tá? É instituído por ele. Então tem que tomar cuidado. Aí está Zorobabel. Zorobabel foi rei. Vamos lá, viajeu. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. Ó, Ageu coloca como governador de Judá. Zorobabel não foi rei de Judá. Governador. Tem gente que não entende isso, tá? Tem muita diferença aí, tá, senhores? Kai exequeire Kyrios to pneuma Zorobabel tu Salatiel ek files Judá. Files Judá. Kai to pneuma su to Yosedek to Yereus tu megalo kai to pneuma ton cataloi pon pontos tu lau kai cel ton kai puiu erga em toico Kyrio pantocraturus teu auton. Vai a ar Adonai rua Zerubbabel ben Shalatiel Parrate, ó, Parrate, governador Yehudá. Yehudá, então, não é Meler. Meler, se houvesse Meler, seria rei Yehudá, rei de Judá. Não, mas é Parrat, Parrat Yehudá, governador de Judá. Ve'et ruach Eroshea ben Yehotzadaq, Hachochem, Hagadol, ve'et ruach kol sherit, Ha'an vayavou, vayasu melachan, beveite Yehvah, Sevaot Eloheihem, ok? Então, por mais que eu queira, não tem como eu colocar que Zorobabel foi rei, não, ele foi governador de Judá. É a mesma coisa que dizer o Dória é governador de São Paulo, enquanto que o rei é Bolsonaro, tá? É o presidente. Então, aqui é governador, tá? Apenas um líder. Zorobabel foi o líder civil, líder chamado Perrá, governador, Ageu 14 e Ageu 2, 21. Os judeus que retornaram do exílio na Babilônia sob a permissão de Ciro, liderando o primeiro bando de retorno dos exilados. A reconstrução do templo foi iniciada, mas cessou e por aí se vai. Vamos aqui, seu nome. Das várias etimologias para Zorobabel sugeridas até agora, a mais atraente é aquela que o torna uma modificação hebraica de Zirbabili, semente da Babilônia, significado. O nome que realmente ocorreu em inscrições da época de Dário. Problema na genealogia, vamos lá. Mateus 1,12 torna Zorobabel, Mateus 1,12 torna Zorobabel filho de Salatiel, ou Seutiel. Mas, de acordo com 1 Crônicas 13,9, ele era filho de Pedaías. Olha o problema que vai surgir agora. Mateus diz assim, ó, depois do exílio, Mateus 1,12, na genealogia de Jesus, tá? Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Então, quem gerou Zorobabel foi Salatiel, Mateus 1,12. Beleza. Crônicas, os filhos de Pedaías, Zorobabel. Peraí. Zorobabel é filho de Salatiel ou Zorobabel é filho de Pedaías? Já tem uma divergência aí, tá? Vou continuar aqui embaixo o raciocínio. Eu vou dizer que é uma axiologia. Muitas engenhosidades foram feitas na tentativa de harmonizar essas genealogias conflitantes. Assim, estudiosos tentaram explicar que Zorobabel foi, olha só a engenhosidade, foi criado por seu tio e, portanto, chamado de filho de Salatiel. Filho de Salatiel. Já outros preferiram pensar que Pedaías era filho, não irmão,
de Salatiel. E que Zorobabel era chamado filho de seu avô, porque este último tinha uma honra mais elevada do que o pai. Vocês acham que pessoas não vão dizer isso? Diz aqui, ó. É um comentário na obra de Drúcius, tá? Comentário que ele faz dos profetas menores. Esse é o conceito dele, tá bom? Para os senhores verem que as coisas vão parar. Agora vamos falar um pouquinho sobre a problemática entre Mateus, Lucas e Crônicas. Alguns exegetas cristãos se comprometeram em, aqui, ó, que fizeram um monte, ó, a harmonizar passagens de Mateus, Crônicas e Lucas. Não apenas um com o outro, mas com Lucas 3:27. Vamos ver isso aqui agora na prática? Vamos lá. Mateus 1:12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Então, quem é pai de Zorobabel? Salatiel. Está aí na genealogia 1:12. Aí as pessoas pegam esse Zorobabel colocando lá no livro de Ageu e Zacarias, tá? Lucas 3:27. Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Reza, Reza, filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri. Ou seja, já inverteu alguma coisa interessante aqui, né? Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel gerou a Zorobabel. Então, Reza é filho de Zorobabel, esse Zorobabel é filho de Salatiel, e Salatiel é filho de Neri, não é isso? Salatiel é filho de Neri. Só que Salatiel em Mateus aqui é filho de Jeconias. Vocês estão entendendo, senhores? Salatiel, que é pai de Zorobabel, Salatiel em Mateus é filho de Jeconias, que é pai de Zorobabel. Em Lucas, Zorobabel, ele é filho de Salatiel, só que Salatiel é filho de Neri. Não tem nada a ver com Jeconias, né? Para piorar um pouquinho, em Crônicas. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei, aí vai. Então, o que acontece? Vamos até eliminar aqui, mas deixa eu fazer a minha leitura aqui. Afinal, quem é filho de quem? Em Mateus 1:12, Zorobabel é filho de Salatiel, o qual Salatiel é filho de Jeconias. Que é esse Jeconias, é o amaldiçoado lá em 23:30, o qual esse camarada não poderia herdar o trono. Quem? Zorobabel, no máximo poderia ser o governador, não o rei, porque se cumpre a profecia de Jeremias 22:30, que na verdade ela se cumpriu, tá? Vou colocar dessa forma, bem espiritualizar para os senhores aí, tá? Em Lucas 3:27, Zorobabel é filho de Salatiel, o qual Salatiel é filho de Neri. E para finalizar, em 1 Crônicas, Zorobabel é filho de Pedaías. Portanto, não há concordância entre as três narrativas. Invenção? Aí o que acontece? Olha o que outros estudiosos foram inventar. Inventaram literalmente, tá? Estudiosos informaram que Jeconias, como resultado da maldição pronunciada sobre ele por Jeremias, capítulo 22, versículo 30, não tinha netos. Mas seu filho Assir, preste bem atenção nessa palavra, Assir. Mas seu filho Assir tinha uma filha que, de acordo com a lei para tais casos, casou-se com Neri. Lembra lá o Neri lá de Lucas? Olha a montagem que alguns estudiosos procuraram fazer. Por não aceitar a realidade, então se faz uma montagem. Casou-se com Neri e lhe deu à luz, primeiro a Salatiel, que se tornou herdeiro de Assir e foi considerado seu filho. Depois outros 6, entre ele Pedaías. Olha que interessante. Então começa a juntar tudo. Em seguida, Salatiel morreu, deixando uma viúva, mas sem filhos. Então, seu irmão Pedaías tomou sua esposa e gerou Zorobabel, que, de acordo com a lei do Levirato, lá de Deuteronômio 25:5, era o filho legítimo e herdeiro do falecido. Assim, Zorobabel foi feito para aparecer filho de ambos, Salatiel e Pedaías, e neto de Neri. Resolvido o problema. Em um descendente mais remoto, Jeconias. Pronto. O que acontece, senhores? Fechou-se tudo. É isso que os estudiosos fizeram, os renomados, os antigos. Ou seja, muitas pessoas fazem manobra. Por quê? Quando se tem a prerrogativa, que a Bíblia é a palavra de Deus, é inerrante, ela não se contradiz e tudo mais, quando se encontra isso, conforme estou demonstrando aqui, as pessoas começam a criar
os fantasmas começam a montar tanta mística sem fundamentação alguma para criar, para defender a sua crença e fé. Por isso que eu professor livro nem com crença nem com fé. Por isso que eu tenho disponibilidade de ficar bem à vontade para analisar os textos. E por mais que os textos sejam problemáticos, isso não vai ferir a minha fé nem minha crença. Eu já me preparei para isso. Eu, professor, me preparei para isso. Né? Eu não sou ateu, já disse 1 milhão de vezes. Eu sou um profissional. Só que eu não procuro ser uma... Tá? O que o texto está dizendo. E outra, por que está escrito no texto é verdade? Depende. Eu preciso de elementos históricos comprobatórios que tragam aquele registro como uma verdade, tá? Vou continuar o raciocínio aqui, depois eu faço minhas considerações finais aqui, senhores. Voltemos para compartilhar tela novamente. Vamos lá. Voltemos onde eu parei. A falha nesse esquema todo aqui, né, dessa manobra que tentaram os estudiosos fazerem, 14 aqui, vou pegar aqui a referência 14, aqui, ó, Kohler, tá? Ele vai trabalhar sobre essa questão de profecias. Aqui, onde Saltiel, filho não de Jeconias, mas de Nery, descendente da vida, Aí tem a parte de Gesênios, né, o hebraico que eu vou analisar, Gesênios, gramática de Gesênios, que é justamente depois eu trago aqui para os senhores aqui, tá bom? Deixa eu ver onde eu parei, inversão, tal, aqui, vamos lá. A falha nesse esquema engenhoso é que ele se baseia em uma interpretação equivocada de uma passagem corrompida. Ou seja, ela, né, se despedaça de uma vez quando Assir, onde está esse Assir aqui? Vamos voltar lá? Vamos pegar esse Assir. Crônicas 3:19. 3:19, tem aqui. Não, 3:19? Não, é 3:17, me desculpa, tá? Cometi um erro aqui no meu esboço. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1 Crônicas 3:17, não é 19, tá? Depois eu faço a correção. Vamos lá, então, 1 Crônicas 3:17, vamos pegar esse texto para os senhores entenderem o raciocínio, tá? Bem simples aqui no hebraico. Ó, aqui. Bom. E os filhos de Jeconias, aqui, ó. E os filhos de Jeconias, Assir. Esse Assir aqui não é um filho de Jeconias, tá? O texto hebraico não dirá isso. Olha o que a Septuaginta faz. Jeconias, Assir. E os filhos de Jeconias, e os filhos de Jeconias. Só que, ó, tá vendo? Detalhezinho aqui, ó. Mas vamos lá. E os filhos de Assir não é um filho, lembra? Porque não tem o artigo, tá? Vamos lá. Na verdade, houve um erro de tradução, pois o vocábulo hebraico Assir não trata de um filho, e sim que ele era cativo. O que significa Assir em hebraico, professor? Está aqui, ó, cativo, tá? Pois esse é o seu significado do vocábulo. Então, Assir significa cativo, e não um filho. Ó, o que a tradução do português colocou em 1 Crônicas 3:17, ó. Os filhos de Jeconias, Assir. Quer ver o negócio aqui? 1 Crônicas 3:17? Olha isso aqui, senhores. Vamos lá. 1 de Crônicas 3:17. 3:17. Eu vou pegar aqui algumas versões. Vou pegar Ara, vai colocar os filhos de Jeconias, o cativo. Olha essa versão em português. Almeida, revista atualizada. Vai dizer, os filhos de Joaquim, de Jeconias, o cativo. Quem foi? Sealtiel. Olha a Almeida, corrigida fiel. E os filhos de Jeconias, Assir. Aí, ó, as traduções em português. Almeida, revista corrigida. E os filhos de Joaquim, de Jeconias, Assir. Tá vendo aí? O problema que existe, tá? Então, essa está a questão. Também, quem mais vai trabalhar com essa Vulgata Latina? Filho Liconiai, Feirut Assir Salatil Rei. Aqui, ó, Assir também, com letra maiúscula, tá? O Targum aqui, ó, não vai colocar artigo, ó, tá? Aqui é o Targum, tá? E aqui é o texto hebraico, Assir. Então, você tem aí 3 versões em português, você tem a Septuaginta, você tem o texto massorético, texto hebraico, você ainda tem o Targum de Pseudo-Yonatan. Então, o que acontece? Quando eu chego na parte final, né, dessa mirabulosa construção que esses grandes teólogos fizeram, eles esqueceram desse detalhe, tá? Então, esse é o problema. Aí, o que acontece? Se você for pegar na história,
na história, Zorobabel, de Ageu, ele não foi rei, ele foi governador. O último rei que houve foi o rei Zedequias. Então ali acabou-se. Só que diz que Zedequias, ele foi imposto pelo rei Nabucodonosor, tá? Zedequias vem de uma linhagem real davídica? Vem, senhores. Quando morre Zedequias, acabou. É isso que as pessoas não querem entender. Morreu Zedequias, acabou o reinado. Acaba seu reinado, tá? E por que acaba seu reinado também, professor? Porque o templo é destruído, tudo é destruído. O que surge na história são governadores inseridos pelos reis de outras nações. No caso, Babilônia foi e destruiu Jerusalém. Aí o rei babilônico foi e colocou um governante, porque ainda restava um remanescente lá em Jerusalém, colocar em Judá, que era dividido, tribo sul e tribo norte, né? Então ele coloca governadores. E isso aconteceu até no tempo de Jesus. Ah, mas a Bíblia não fala do rei Herodes. Opa, e qual o conceito? Qual o conceito? É isso que tem que entender, tá? Falando-se em rei Herodes, vamos novamente aqui compartilhar o esboço e fechar esse vídeo aqui, esse raciocínio, para as pessoas entenderem. Estou um pouco mais pausado aqui, porque eu não estou fazendo live. E não estou com chat aqui para poder ter aquela grande empolgação, tá? O rei, no tempo de Jesus, era a continuidade de uma dinastia davídica? Essa é a pergunta. Aí existiu Herodes I, o Grande, nascido em 73 a.C., reinou de 37 a 4 a.C. Era filho de Antípatro, da Idumeia e sua esposa Nabateia. Mas vamos colocar que ele foi rei. Só que Herodes não é de uma dinastia davídica, senhores. As pessoas não entendem isso. Mas Herodes foi rei. Foi, mas ele era da dinastia davídica? Ele era idumeu, senhores. E foi inimigo número 1 do povo judeu. Tá? Idumeu. Não, esquece isso aí. Esquece tribo de Judá, tá? Idumeu, esquece isso. Tá? Tem que vir da tribo de Judá. E Herodes era idumeu. Pode esquecer. E sua esposa era Cipros. Ou seja, vamos colocar aí, era uma muçulmana, vou dizer assim, vai. Seu governo, ele foi governador da Galiléia e fugiu para Roma após a queda dos partos e a tomada do poder pelo Asmoneu Antígono, tá? Para fechar, em Roma, Herodes tornou-se rei cliente, tá? O que é um rei cliente? É alguém que é empossado alguns poderes, para lidar até com questões internacionais e tudo mais. Então, ele se torna rei empossado. Então, o Império Romano o institui como tal. Tá? Ele não vem de uma dinastia, não, tá bom? Da terra judaica, incluindo Idumeia, Galileia e Samaria. E seu pedido e por instigação de Antônio, no lugar da não confiável dinastia asmoneana. Herodes é mencionado no Novo Testamento em Mateus, Lucas e Atos. Herodes garantiu seu reino conquistado derrubando o Sinédrio, tá? E exterminando a casa real asmoneana, que estava ligada a ele por meio do casamento. Mas tem uma nota interessante aqui que eu vou pegar. Em Roma, Herodes tornou-se rei. Vamos pegar aqui, deixa eu ver se essa nota aqui. Olha aqui, ó. Herodes recebeu o título de rei da Judéia pelo Senado Romano. Rei da Judéia pelo Senado Romano. Guerra Judaica, tá? Aí tem uma citação de Marco Antônio, que vai trazer aqui, depois quem adquirir o esboço verá todas as referências, as fundamentações que o professor Fábio sempre coloca em seus devidos esboços. Então, gente, é o seguinte, para fechar esse assunto, a pergunta que se fala é o seguinte: Jesus foi Messias? Segundo fatos históricos, não. Segundo fatos históricos, não. Ele foi Messias para as pessoas individuais que o tinham como tal. Nesse sentido, sim. Para a fé e a crença daquela pessoa, ele foi. Igual João, capítulo 4, vai falar da mulherada de Samaria. Porque o povo também de Samaria também esperava o Messias. Primeiro ela tem como profeta, depois ela fala o Messias. Jesus acaba declarando, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. E Pedro também testificou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que interessante agora.
Tu és o Cristo. Deixa eu pegar essa passagem aqui para os senhores entenderem as colocações que existem. Tu és o Cristo. Tu és o... Vou pegar essa passagem. E entendam muito bem que o professor Fábio vai colocar segundo está escrito, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, e outras coisas, gente, sobre isso. Não se esqueça que virão aqueles que dirão, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ainda tem isso ainda, hein? Vamos pegar aqui, tá aqui, ó. Olha só, Mateus 16, eu vou compartilhar a tela. Vamos lá, Mateus 16, vou compartilhar a tela aqui com os senhores, para me encerrar isso aqui. Eu falei que até ia falar final, mas por isso que eu falo, eu faço meu esboço, aí vai surgindo coisas, e aí é complicado. Por isso que aí eu sempre estou fazendo, refazendo meus esboços. Vamos lá. Mateus 16. Faz assim que é melhor para mim. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Apócrites de Simão Petrus ei pensieis ho Christos, ruios tu teu todos ontos. Vai an Shimon Peros, vamar atahu Hamaisha, Hamashiach ben Elohim Raim. Então, dizer, respondendo Simão Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Olha a resposta interessante, no versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Porque não foi carne e sangue que te revelaram. Ou seja, carne e sangue revela alguma coisa? Não. Isso se trata de um eufemismo, uma figura de linguagem. Apócrites te roiesu eipiautu. Macario rei Simão Bariona, rotisarx kai aima uk apocalipsen, soi alho patermu o entos uranois. Então, voltando aqui, senhores. Opa, deixa eu voltar aqui e interromper. Pronto. Então, o que está escrito ali? Quando Pedro admite, só que o mais interessante é o contexto que se vem da visão do que as pessoas tinham de Jesus. Do que as pessoas tinham de Jesus. Aí Jesus, no versículo 20, diz assim, ó. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Messias. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos funções dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Ele advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Messias. Que interessante. Para então, por que não? Não é o que o povo esperava? Então, se o povo espera, tinha que declarar. Estou usando um texto que está em Mateus, senhores. Jesus, ele fala, não. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo, o Messias. Por quê? Por quê? Bom, o interessante dessa revelação é que é o seguinte, quando cheguei em Mateus 16, indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? O que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Quem eu sou para eles? Aí vem os discípulos. E eles responderam, uns dizem João Batista, que tu és João Batista. Outros, que tu és Elias. E outros, Jeremias. Ou alguns dos profetas. Em outras palavras, era unânime as pessoas ter Jesus como profeta. Como profeta. Por quê, professor? Porque João Batista foi considerado profeta, Elias foi considerado profeta, Jeremias foi considerado profeta, e ainda vem um texto dizendo, no versículo 14 de Mateus 16, ou algum dos profetas. Ninguém tinha Jesus como Messias. Quando eu digo ninguém, você tem textos isolados. Textos isolados. Tem da mulher samaritana,
Tem a revelação de Pedro. Aí, o que Jesus fala? Pedro, tá. Aí, eles responderam tal, mas vós, aí Jesus pergunta para os discípulos, mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? E aí, eu sou o que para vocês, apóstolos? Quem eu sou? Eu sou Deus? Ó a pergunta de Jesus para os discípulos. E eu sou o que para vocês? Eu sou profeta? Eu sou Deus para vocês? Eu sou divino? Eu sou o que para vocês? Vocês, meus apóstolos. Vocês andam comigo, vê os meus milagres, multiplicação, eu vou colocar da forma que está registrado na Bíblia. Se o professor tem isso como fundamento, é uma outra história, tá? Só para vocês entenderem o meu raciocínio, tá bom? Eles não poderiam responder, não, tu és o Deus, tu és divino, tu és o Logos, tu és aquele que nasceu de uma virgem, tu és tudo isso. Sabe qual é a resposta? Vou ler a resposta qual é. Respondeu Simão Pedro, versículo 16. Tu és o Machia, o filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Olha que interessante. Então ele responde dessa forma. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurados és, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, o Simão, o Pedro, que você está afirmando. Você não está afirmando por uma condição humana. Você não está afirmando segundo as Escrituras. Vou ler novamente para as pessoas dizerem que o professor Fábio está inventando coisa. Versículo 17, eu vou até compartilhar a tela para ninguém dizer que o professor está inventando coisas. Vou ler novamente, não importa quanto tempo esse vídeo vai demorar, mas eu vou tentar fazer completo o máximo possível que eu vou tentar aqui. Vamos lá, vou ler novamente para o Senhor. Apócrites, derrou Jesus, Eipen, disse-lhe, Macário, bem-aventurado, ei és, Simão Barjonas, roti, porque sarx carne, cai alma, não apocalipse te revelaste, almas, o pater, o pai, o meu pai, o que está uranos, nos céus, o artigo com aqui, ó, tá? Nos céus. Então, não fosse o quê? Carne, sarx e aima. Porém, onde vem um problema com a testemunha de Jeová, porque a palavra sangue no grego se pronuncia também aima. Se fosse alma, poderia pronunciar psique, ok? Então, não foi a carne e o sangue que te, revelaste. Apocalipse, as coisas do futuro. Mas quem foi que revelou que ele é o Messias foi o Pai que está nos céus. Em outras palavras, agora, para fechar esse raciocínio, para vocês entenderem, mais ou menos o que isso poderia significar, professor? Jesus está dizendo, o Pedro, o fato de você me ter como Messias, para você, porque ninguém me teve, as pessoas me tiveram a não ser a mulher samaritana. Isso você está dizendo, sabe por que tem que ser revelação, Pedro? Porque por uma questão humana, isso é a figura de linguagem, tá? Um eufemismo, carne e sangue. Porque carne e sangue não pode revelar nada. Tá ok? Tem que falar, as pessoas não foram as pessoas que te revelaram. Sabe por que não foram as pessoas que te revelaram? Porque a linhagem foi quebrada lá em Jeremias, Pedro. Agora estou parafraseando, senhores. Agora estou fazendo a aplicação. Então não tem como eu ser o Messias, Pedro. Do jeito humano, Pedro. Tá? Essa sua intuição, isso que você afirmou, isso é do seu âmago, o qual meu pai te inspirou. Meu pai que está no céu que te revelou. Não foi a Tanar, não foi nenhuma escritura, Pedro, que te revelou isso. Sabe por quê? Porque isso foi interrompido. Isso é carne e sangue. É um eufemismo, é uma figura de linguagem. É o ser humano. Tá? Esse é o sentido. Mas meu pai está no céu que te avisou. Então, Jesus é o Messias para as pessoas por questão de fé e crença, não por fundamentação histórica, senhores. E o último rei, pode pesquisar, foi Zedequias, o último rei, e depois não houve mais rei. Houve governadores que foram colocados, instituídos por outros governadores, como
Nabucodonosor, Império Romano e assim sucessivamente. Então, Jesus não foi o Messias por fato histórico, não é por fé nem por crença, por fato histórico, e também não haverá nenhum Messias por fato histórico. Pode existir Messias na crença ou na fé de uma pessoa, você pode ter qualquer pessoa como Messias, mas literalmente, historicamente, por fundamentação, não tem como. Então, logo, Jesus não foi o Messias por fato histórico. Ele foi Messias por crença e por fé que algumas pessoas tinham sobre a vida dele. Se você tem que Jesus é o Messias para você, só que Messias, por fé e crença, não tem problema. Ou se você falar que Jesus é o Messias segundo as Escrituras, por fatos históricos e comprovação, me desculpe, não tem como e é impossível. Gente, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, se inscreva no meu canal, dê aquele joinha, aquele like, ative o sininho para receber as devidas notificações e esse esboço vai estar lá no meu site, professorfabiosabino.com.br, e aguardo você adquirir. E esse vídeo aí, por favor, compartilhe, tá certo? Até mais e tchau, tchau. Olá a todos vocês. Bom, gente, eu aqui pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!